Angolanos estão entre os principais compradores de casas em Portugal. Com certeza essa manchete está a rolar muito aqui em Angola e o corpo acaba não sendo satisfatório. Eu fui atrás e descobri umas coisas muito interessantes. Além dos angolanos, temos também brasileiros na jogada e temos franceses. E também trouxe aqui alguns dados de quantidade de imigrantes top 3 que estão lá em Portugal. Qual é a comunidade estrangeira em número um, que ocupa uma posição majoritária que acaba ameaçando até os portugueses? Bom, interessante, né? Tá bom, inscreva no canal, deixa na descrição de partilhar o vídeo que você é interessado, eu sou o Dalino, você me acompanha aqui a partir do canal 41. Bom pessoal, primeiramente temos aqui uma matéria do site Economia ao Minuto. Claramente essa notícia também se encontra em outras plataformas que diz o seguinte: angolanos, brasileiros e franceses lideram compra de casas em Portugal. Bom pessoal, já inscreveu no canal, já ativou o sino. Vou ler aqui essa matéria e mais tarde a gente vai discutir sobre isso e principalmente como é que os angolanos acabam encarando nessa posição dos angolanos de serem os maiores compradores de casas em Portugal, certo? Os estrangeiros representam 28% das compras de casas em Portugal no ano passado, segundo dados do Banco de Portugal, divulgados hoje no relatório de estabilidade financeira. Bom pessoal, essa aqui é a matéria do dia 27 de maio. Os principais países de origem desses compradores estrangeiros, residentes e não residentes em Portugal, são Brasil, Angola e França. De acordo com o BDP, a proporção dos compradores estrangeiros tem se mantido relativamente estável desde 2019. 25% em 2019 e máximo 31% em 2023. O valor das transações feitas por compradores estrangeiros é em média superior. O relatório de estabilidade financeira, hoje divulgado, considera que os principais riscos para a estabilidade financeira vem aumentando, sobretudo devido às tensões geopolíticas. Os agravamentos destas tensões ou a eventual correção súbita dos mercados financeiros, sobretudo se ocorrerem ao mesmo tempo, podem afetar negativamente a atividade econômica, a inflação, os preços dos ativos e a capacidade de famílias e empresas pagarem os seus créditos. Lê-se no documento exposto. O impacto pode ser também nos preços no mercado imobiliário, onde considera o BDP que há o risco de uma redução abrupta e inesperada dos preços das casas. Sobre o sistema bancário, o BDP diz que tem demonstrado solidez e resiliência, mas que os bancos devem manter uma gestão cuidadosa dos riscos. O BDP mostra-se ainda preocupado com os riscos climáticos físicos, recordando que no início de 2026 houve em Portugal a ocorrência de um choque climático extremo em algumas regiões que evidenciou a crescente importância dos riscos climáticos e da natureza. Bom pessoal, noticiários bem recentemente, respectivamente ao clima, dão-se conta que alguns jovens morreram por causa do clima, né? Muito calor extremo na Europa. Bom, o assunto do vídeo não é isso hoje, certo? Já inscreveu no canal? Já ativou o sino? O que está em causa aqui é a presença tanto de angolanos quanto de brasileiros no mercado português. E com certeza essa enxurrada de compradores de imóveis pode sim influenciar o mercado para um rumo na qual os portugueses acabam tendo dificuldade de conseguirem obter propriedade, o sonho da casa própria naquela região, porque acaba sendo muito mais caro, fica mais longe dos portugueses, e isso sim realmente é uma preocupação. Mas vamos deixar isso para os legisladores e para os economistas. O que nos remete aqui é a história. Porque essa manchete, quando chegou aqui em Angola, praticamente criou um alarido. Muita gente acabou não entendendo e alguns pensaram que realmente os angolanos só conseguiram entrar agora no mercado português, certo? Não é bem assim que funciona. Bom, pessoal, depois da democratização em 1974 de Portugal, com certeza os países africanos que eram colônia de Portugal começaram a ganhar a independência. E com essa vitória especial Angola, teve guerra, entendeu? Essa guerra achotou muita gente aqui do país. E um país provável onde os angolanos acabavam se refugiando, com certeza era Portugal. Então, querendo ou não, a quantidade de angolanos, tanto aqueles que são os expatriados, certo? Que eram portugueses, mas que viviam aqui, foram lá. E tanto aqueles que eram mesmo angolanos, que mais tarde foram nascendo, né, durante o período da guerra, também estavam lá, então configurou-se uma população muito grande de angolanos lá em Portugal. Muitos deles acabaram vendo no Museca até os dias atuais, mas alguns conseguiram subsair. Só que mais tarde, quando a economia aqui em Angola começou a ser mais aberta e tentaram diversificar a economia, distribuiu-se o capital na mão de algumas pessoas que realmente acabaram dando um outro destino, não aquele traçado naquele exato momento. E Portugal foi um dos refúgios desses valores.
tanto dinheiro que foi em Portugal dos angolanos, praticamente conseguiu sustentar a economia portuguesa, certo? Construíram condomínio, investiram em bancos, criaram empresas de telecomunicações e, em contrapartida, no meio estava ali envolvida a família do ex-presidente. E em 2017, praticamente quando a gente entrou nessa enxurrada, beijo. Em 2017, praticamente quando a gente entrou nessa enxurrada de luta contra a corrupção, Portugal, querendo ou não, acabou se aliando ao governo angolano para assim conseguirem repatriar todo o capital que se identificava ser desfalcado do cofre do Estado angolano. E de lá para cá, muitos investidores angolanos acabaram saindo da banca portuguesa, certo? Só que a gente, nos últimos 8 anos, conseguimos notar como é que eu vou falar? Um regresso, mas desta vez já com uma postura, entendeu? Com uma postura de legalidade subjetiva, entendeu? Do tipo, como não depende de ninguém e eu faço o que eu escolhi na vida, certo? De muitos angolanos no mercado português. E, primeiramente, os angolanos não começaram a entrar em Portugal só com pretensão de construir casas, certo? Ou de comprar uma propriedade, um carrito, não. Foram lá à busca de melhores condições de vida, porque em 2017, quando o país começou a ser mais aberto para o mundo, começamos a conversar de coisas que machucam a nossa sociedade, muitos angolanos mostraram-se capazes de saírem daqui e buscar condições no outro lado. Em contrapartida, vemos fuga de muitos jovens com força de trabalho. São esses jovens que foram em Portugal nos últimos 10 anos que praticamente hoje configuram nesta lista dos angolanos que mais compram propriedade em Portugal. Tudo isso por quê? Porque eles foram lá, trabalharam muito, juntaram dinheiro e muitos deles até conseguiram construir empreendimento e mais tarde, claramente, conseguiram ir buscar ali um financiamento no banco português, porque esse também é um dos fatores que eles faz não construírem aqui em Angola, quer seja empresa ou propriedade privada, certo? Uma casa, no caso de Guel. Então eles começaram a investir bastante. E com certeza essa era digital também veio facilitar ainda mais. Muitos angolanos e outras nacionalidades que fazem parte dos PALOPs acabaram crescendo muito no digital e ganhando muita grana e se estabeleceram definitivamente em Portugal. E com certeza não vão viver de arrendamento a todo o tempo. Chegou o momento de investir em imobiliários. E fizeram isso. Já na questão de Brasil é totalmente diferente. Os brasileiros desde muito tempo já tinham uma abertura singular, respectivamente a Portugal. E com essa enxurrada de aberturas de procura de visto de procura de trabalho e não só, muitos brasileiros acabaram imigrando para Portugal e assim cresceram um pouco na vida. Olha só, pessoal, uma coisa interessante que eu consegui encontrar aí nessas minhas pesquisas. Muitos brasileiros utilizaram Portugal como porta de entrada, certo? Foram trabalhar naqueles outros países da Europa que pagam muito bem, mas no exato momento que eles decidiram se estabilizar e não voltar para o Brasil, eles voltaram para Portugal e começaram a comprar propriedades. Ponto. Existem alguns documentários no canal acho que é DW Portugal, DW Europa, uma coisa assim. Tem lá um monte de documentários de estrangeiros que acabam sofrendo com a crise de habitação na Europa, em especial em Portugal. Muitas pessoas que acabam vivendo debaixo da ponte, em tendas, nas florestas em tendas, certo? E aqueles que vivem em Kombi acabam sendo brasileiros, indianos e alguns angolanos, certo? Cara, sabe o que aconteceu? Muitos brasileiros que têm grana foram em Portugal, começaram a comprar propriedades, começaram a fazer Airbnb para arrendar para os brasileiros. Tudo isso por quê? Porque os senhorios que eram detentor absoluto das propriedades lá em Portugal tinham uma ordem expressa por causa da crise que aconteceu em 2008 em Portugal. Não arrendo para brasileiro. Vocês não prestam, vocês levam as coisas. Para quem não sabe o que aconteceu, porque é que muitos senhorios, né, já velhinhos, acham isso, eu depois vou fazer um vídeo, certo? Mas resumidamente é isso. Os brasileiros foram lá em Portugal, isso nos anos 2000. Quando em 2008 chegou uma crise severa, os brasileiros tentaram fugir daquele país. Em contrapartida, em vez de deixarem tudo o que eles encontraram, alguns de má índole começaram a vender as mobílias, venderam a televisão, venderam tudo, a casa deixaram a seu relento e destruíram quase tudo, certo? Então isso criou uma onda
de preconceito habitacional, não sei se podemos dizer, certo? Bom, pessoal, então, relativamente a essa história toda, esse contexto que eu vos dei aqui é qual? É que aqui em Angola, quando essa manchete começou a repercutir, muitos acabaram associando com fuga de capital aqui em Angola. Mas não é bem assim, porque quase todos os capitais que os angolanos acabam utilizando para conseguir comprar propriedades lá em Portugal, acaba sendo o dinheiro que eles trabalham lá, entendeu? Não é nenhum dinheiro que está saindo daqui e vai para lá. Claro, não posso negar que tem muitos empresários que acabam comprando propriedade lá em Portugal, ou às vezes só como um ativo ou como um passivo, uma casa de férias. Mas ainda assim não deixa de ser um dinheiro honesto, certo? E a gente tentar levar tudo na questão da desonestidade financeira, nós vamos desqualificar o trabalho desses jovens angolanos que saíram daqui há 5 anos, há 8 anos para ir em Portugal e trabalhar. Então esse tempo todo estão a fazer o quê? São esses caras que configuram nessa lista, entendeu? São angolanos sérios, trabalhadores, que estão lá a construir propriedade. Bom, agora a pergunta que nos remete é, por que afinal de contas eles não vêm aqui em Angola com tanto capital e constroem aqui, já que aqui as propriedades podem ser mais baratas, para ter o direito de superfície também pode ser mais barato. E por que eles não vêm aqui? Bom, pessoal, primeiramente é porque boa parte desses investimentos são feitos com créditos bancários, certo? São feitos com créditos bancários. Eu não entendo bem essa parada de créditos bancários, então dou palco a um economista para falar mais ou menos como é que funciona. Aqui em Angola é muito diferente. Em Angola, você, para conseguir um crédito bancário, você precisa ser filho de alguém que conhece alguém, que conheceu alguém, que faz não sei o quê. Entendeu a ligação? Praticamente para você que faz parte dos plebeus, você acaba tendo a tua vida muito mais difícil. Ou vais viver de arrendamento a vida inteira, ou você vai lutar muito, mas muito, para conseguir construir uma casa e ainda assim depois ficar a pagar um monte de imposto, documentos falsificados, um terreno que venderam em 200 pessoas e praticamente no final das contas vai vir um trator e vai demolir a tua casa. Esses riscos para alguém que trabalhou muito e já está lá fora e tem uma outra oportunidade, não vale a pena correr. Esse é um risco que quem está aqui dentro pode correr. E fora aqui, existe o excesso de burocracia e existe abuso de poder por parte dos fiscais, que chegam nas obras, esperam você começar a construir para depois embargar a tua obra. Muitas das vezes você vai atrás da licença para conseguir construir a sua obra, eles criam o empecilho. Eu não estou a falar que são os chefes. Não. São aqueles manos mesmo que vão mesmo no campo, que criam um empecilho, entendeu? Acabam não registrando o que é para registrar e registram o que não é para registrar. Só para tirar um bocado de casquinha no dono da obra. Então, todo angolano que se preze conhece essa realidade. Todo angolano. E se você conhece essa realidade, mas tem essa oportunidade de, por exemplo, ter uma outra vida, para que você vai se sujeitar a isso? Estabeleça-se lá, na tua aposentadoria, com o teu dinheiro da Caixa Social, venha para cá. Eles adotaram essa filosofia. E está tudo bem. Enquanto a nossa burocracia não mudar, enquanto os nossos bancos não pararem de olhar a nossa árvore genealógica para nos oferecer, para nos entregar, nos concederem, na verdade, né? Para nos concederem um crédito bancário capaz de construir habitação, estamos perdidos, entendeu? Bem recentemente o governo municipal não, é municipal, vamos falar municipal, porque isso aconteceu mesmo lá. O governo municipal de Benguela acabou entregando um lote gigantesco para jovens que querem construir, certo? Agora imagina o que aconteceu. Aqueles que foram incumbidos a responsabilidade de distribuir aqueles lotes, praticamente desviaram os terrenos. Começaram a meter em nome de pessoas, um outro terreno, um único terreno. Apareceu em nome de 2, 3, 5 pessoas, entendeu? Praticamente se dividiram entre eles, deixaram as pessoas ficarem nas bichas. Então aqui existe um empecilho para tal. Então, esse alarido todo dessa manchete resume-se à falta de confiança nos endinheirados de Angola. Porque muitos, principalmente políticos ou politólogos, acreditam que Angola não tem uma classe média. Não tem uma classe média. Ou você faz parte da classe alta, ou você está no cafundongo. Não existe um meio. Entendeu? Então todo mundo que tem dinheiro automaticamente acaba configurando um criminoso. Para a cabeça dos angolanos que já está bem fudida com essa questão. Bom, inscreva no canal. As duas negações que são de partilhar vídeos engraçados. Já está próximo.